Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechando os nossos olhos. Vamos esquecer por uns instantes dos nossos problemas. E vamos agora dedicar este momento à nossa conexão com o Pai do céu. Pai amado, muito obrigada por mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigada, meu Pai, pelos tesouros de vida eterna que o Senhor nos enviou através do nosso querido Mestre Jesus. Dá-nos, Pai querido, força, coragem, humildade, sabedoria e disciplina, para que possamos nos melhorar um pouquinho a cada dia. Ajuda-nos, Pai, a mergulharmos dentro de nós mesmos, nos conhecendo, para que possamos reconhecer os nossos defeitos e buscar corrigi-los. Possamos, Pai amado, caminhar com Jesus em sua direção. Livra-nos, Pai, de todo mal, de todo perigo e de toda má influência. Guarda-nos, Pai, junto ao teu coração, para que nenhum mal nos alcance, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa lição de hoje é sobre a tentação. Tentação, o que vem a ser tentação? Tentação é aquele desejo, né, de fazer algo condenável. É aquele impulso de praticar algo que não é recomendável. Jesus, nosso mestre por excelência, conhecedor das nossas fraquezas, ele sabia muito bem como é a luta do cristão contra o mal exterior e o mal interior, né? De maneira que ele terminou a oração dominical, o nosso Pai Nosso, dizendo assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Afinal de contas, a tentação é algo que está fora de nós ou está dentro de nós? Está fora e está dentro. A tentação interna são as nossas más tendências, são as nossas imperfeições. Essas são as tentações internas. E as tentações externas são as situações que vão nos testar, que vão nos colocar à prova, não é? Para ver se nós resistimos às más inclinações ou não. Essas são as tentações externas. Então vejam que para a criatura ser tentada, ela tem que ter a tentação dentro dela, não é? É dessa forma que aquela criatura que já possui dentro dela aquela má tendência ao consumo da bebida alcoólica, essa criatura, ao passar em frente a um bar, ela vai se sentir tentada a entrar e beber. Assim como aquela criatura que
que tem já dentro dela aquela má inclinação para o furto. Essa criatura, ao estar em algum lugar e alguém esquecer uma carteira ou uma bolsa ou um celular, ela vai sentir aquela inclinação, aquele impulso a pegar aquele item que não lhe pertence, não é? Então, aquele item esquecido ali, para essa criatura que já possui essa má tendência, para ela é uma tentação, né? Assim como aquela criatura que já tem dentro de si aquela compulsão a comprar, se ela ganhar um cartão de crédito, ali é a tentação dela, não é? Porque ela não vai resistir e vai comprar compulsoriamente, vai se endividar, né? Assim como aquela criatura que já tem ali a má inclinação dentro dela para a infidelidade, né? Para a traição, essa criatura receber um flerte de um colega de trabalho, né? Ela vai se sentir tentada. Por quê? Porque ela já tem dentro dela ali aquela má inclinação a ser infiel, né? A criatura que não possui essas más tendências, a criatura que não tem aquela má tendência de tomar bebida alcoólica, passar na frente de um bar é passar na frente de qualquer comércio, como de qualquer comércio. Ela não vai sentir impulso nenhum, né? Assim como a criatura que não é compulsiva, né? Não é um comprador compulsivo, recebendo um cartão de crédito, ela vai usar de maneira responsável, controlada o cartão. Agora, aquela criatura que já tem a má tendência, ela vai se perder, né? Então, reparem que a tentação é a nossa imperfeição. As tentações nascem nas nossas imperfeições. Dentro nas raízes profundas do seu eu, já tem aquela má inclinação. De maneira que você fica suscetível a cometer certas atitudes, né? Então, a tentação nos procura de acordo com os sentimentos e os pensamentos que a gente possui lá no nosso íntimo, né? Nós somos espíritos imperfeitos. Ninguém aqui ainda chegou perto da perfeição. Não é fato? Estamos bem longe disso ainda, infelizmente, né? De maneira que estamos aqui reencarnados num plano inferior, né? Num mundo de provas e expiações. De modo que nós vamos passar por situações difíceis para que possamos aprender a discernir, né? Entre o bem, entre o mal, que a gente adquira experiências para que a gente se torne mais forte, né? Se torne mais seguro, mais aperfeiçoado e mais sábio. A gente precisa dessas experiências e, em muitas ocasiões, seremos colocados à prova. Por quê? Porque as tentações externas servem como provas para a gente, como teste, como exame, para verificação se de fato aprendemos determinadas lições ou não, né? A criatura que resiste
a uma tentação, essa criatura, ela consegue o quê? Ela consegue galgar um degrauzinho na sua evolução, né? Ela consegue subir um degrauzinho. E aquela que não consegue resistir à tentação, aquela que cai na tentação, essa daí fica estacionado, né? E vai ter que repetir a lição até que aprenda, né? É assim que funciona. Estamos aqui no mundo para aprender. Emmanuel, no livro Confia e Segue, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ele traz uma mensagem intitulada Tentação, que nós vamos aqui ler um trecho. Eu não vou ler inteira porque ela é um pouco extensa, mas diz assim: somos tentados pelas forças exteriores da vida, segundo as nossas necessidades de purificação interna. Isso equivale a dizer que cada criatura sofre a tentação conforme a natureza que lhe é própria. Assim é que renascemos habitualmente no plano físico, transpondo conosco as deficiências individuais. Não te creias simplesmente tentado pelos outros a descida ao despenhadeiro das trevas. Somos nós mesmos que, estendendo o fio do desejo, olha aí, somos nós mesmos que, estendendo o fio do desejo, atraímos em nosso prejuízo ou em nosso favor as companhias que nos acrescentarão as forças para a queda nas sombras ou para a ascensão à divina luz. Então, somos nós que pelo nosso livre arbítrio que Deus nos deu, né, a livre escolha, nós é que vamos atrair os bons espíritos ou os maus espíritos. Pelos nossos pensamentos, pelos sentimentos e pelas atitudes que temos, né? Porque nós estamos sujeitos à lei de atração. Então, igual atrai igual, né? Se eu tenho pensamentos sombrios, pensamentos ruins, se eu tenho sentimentos ruins, quem eu vou atrair? Quem pensa igual a mim, né? E aí é preciso compreender que cada imperfeição nossa é uma brecha que se abre aos espíritos inferiores. Então não há que dizer que nós sofremos a tentação do diabo. Que diabo não existe. O que existe são os espíritos inferiores, criaturas iguais a nós, mas que escolheram viver no mal, praticar o mal, né? Eles se comprazem no mal. Mas são espíritos que foram criados como nós, simples e ignorantes, mas pelo livre-arbítrio foram para o lado ruim, né? Compreendendo sempre que o mal é sempre aquilo que se faz contrário à lei do amor que Deus nos enviou através de Jesus, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente age contrariamente a essa lei, nós já estamos praticando o mal, não é? E Deus, nosso Pai, na sua infinita sabedoria e bondade, nos deu o livre-arbítrio para que nós tivéssemos o mérito da nossa evolução. Por isso Ele nos deu a livre escolha. Você escolhe o lado que quer, mas sempre
ciente de que você é o responsável pelas consequências dos seus atos. Ou seja, você tem a plantação livre, mas a colheita será obrigatória. Então, a gente tem que ter cuidado com o que planta, não é? Tem que ter cuidado com o que você planta. E é através da nossa vibração. Se eu vibro coisas ruins, não posso atrair espíritos bons, eu vou atrair espíritos ruins, que vibram como eu. Aí, vou dizer, ele me fez, ele é que acabou fazendo com que eu caísse. Não, você atraiu ele. Você caiu porque você já tinha em si uma má inclinação que você não buscou se livrar. Não é? É preciso que a gente busque se livrar dessas más inclinações que cada um de nós traz dentro de si. No livro Fonte Viva, também do Emmanuel, psicografado pelo Chico, nós vamos achar uma mensagem chamada Vigiemos e Oremos, muito interessante, que eu vou ler um trecho para nós. Não vou ler na íntegra porque é um tanto extensa. Diz assim: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio, olha aí, do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso passado para as tarefas de reajuste. Não te proponhas deste modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combate dedicadamente. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então, a criatura pode até ceder aí às tentações e vai aí de queda em queda, só que depois vem o resultado disso, né? Vem a colheita dos espinhos plantados, dos excessos cometidos, dos desvios do caminho. E aí? Será que vai valer a pena? Né? Ganhar novas encarnações de sofrimento, de dificuldade, de dor? Né? Não é fácil. Então, é através do pensamento que nós vamos atrair os nossos iguais. Porque o pensamento é uma força poderosíssima, não é? E a comunicação dos espíritos é dada pelo pensamento. Os espíritos não se comunicam pela fala articulada, é pelo pensamento. E é pelo pensamento que nós vamos atrair os que vibram igual a nós. Não é fato? Então é preciso que a gente vigie
pensamentos. Não é mesmo? Vigie os pensamentos. Ah, mas é muito rápido. O pensamento é algo tão rápido que é um piscar de olhos. Quando eu percebi, eu já pensei algo ruim. Então a gente vai buscar um exercício que o Divaldo Franco nos ensinou. Ele nos ensinou o seguinte: toda vez que pensarmos algo ruim, imediatamente pensemos algo bom para neutralizar aquele pensamento negativo. Então é lembrar desse exercício e buscar fazer. Essa é a vigilância que Jesus nos pede. Vigiai, vigie os teus pensamentos. Que tipo de pensamento nós estamos tendo? Que nós estamos cultivando? Porque é preciso vigiar, de modo a você não alimentar esse tipo de pensamento. Senão acaba virando um hábito e você, quando vê, já está numa armadilha difícil de sair. Então, mais uma vez, nós vamos reconhecer a importância de se conhecer. A importância de você se olhar o seu interior, para que você se conheça, e se conhecendo você vai conseguir discernir ali as imperfeições que você ainda traz. Quais são as suas fraquezas? Quais são os seus pensamentos secretos? Os seus desejos inconfessáveis? Preciso, a criatura se analisar, buscar se conhecer e buscar vencer essas inclinações ruins que ainda traz dentro de si. Jesus nos aconselhou a orar e vigiar. A oração nos liga à espiritualidade mais alta, não é? Então já é uma defesa contra o mal. E a vigilância, vigie os seus sentimentos, vigie os seus pensamentos. Tenha cuidado com isso. Então, o fato é que não existe uma tentação irresistível, porque a pessoa pode falar: não, mas eu caí numa tentação porque era uma tentação muito forte. Não. A nossa vontade é soberana. Então, se você não quer, você não faz. Não há isso de dizer: a carne é fraca. Não, o espírito também é o dono da casa. É o espírito, não é a carne. Então, a criatura erra porque ela já tem vontade de fazer aquilo. Às vezes, as leis do mundo impedem dela fazer, dela realizar aquele desejo que ela tem. Às vezes, uma outra situação a impede de realizar, mas se não houvesse esses obstáculos, ela faria. E é dessa maneira que a criatura acaba caindo na tentação, e aí vai dizer que, mas é que era uma tentação forte. Não existe tentação irresistível, não. A nossa vontade é soberana, a nossa vontade é forte, Então, não existe isso. Nenhum obsessor, trabalha em nós um sentimento que já não existe em nós. Não. Então é porque você já tem aquela tendência dentro de você. Não é verdade? Então, para que a gente possa afastar os maus e atrair os bons, é preciso ter pensamentos bons, sentimentos bons, procurar uma boa leitura, uma boa conversa, uma boa música,
ter o hábito da prece. A prece, a nossa ligação com o mais alto, na verdade, e trabalhar no bem. Humberto de Campos, no seu livro Luz Acima, psicografado pelo Chico Xavier, ele vem nos dizer o seguinte, ele diz assim: o único remédio seguro contra as tentações é o mergulho do pensamento e das mãos no trabalho que nos dignifica a vida para o Senhor. Olha aí. Então, não tem um ditado que diz que a mente vazia e as mãos vazias também, né? Pessoa ociosa é a oficina do mal? E é. Por isso, se ocupe. Faça algo útil, algo de bom para alguém. Se ocupe com uma leitura boa, edificante. Faça algo de bom. Não fique à toa, ocioso. Né? E Hermance Dufour, nesse livrinho aqui maravilhoso, ó, Receitas para a Alma, Hermance Dufour, pelas mãos do Vanderlei Oliveira, ela nos diz o seguinte nessa mensagem intitulada Resista à Tentação. Você acalenta valorosos anseios íntimos de aperfeiçoamento e sente-se aferido a todo instante pelas provas da conduta reta. A tentação parece perseguir-lhe os passos. Ali são atrações para as escolhas inferiores. Mais adiante, o convite para a ilusão dos sentimentos. Acolá surgem os clamores da maldade. Ceder aos apelos será caminho de dor e tormenta, subtraindo-lhe a oportunidade da construção dos valores dignos em você. Use a vontade firme com o apoio da oração. Olha aí, a vontade firme e a oração. Tentação é o recado que vem de dentro, uma súplica da alma para identificarmos nossas reais necessidades de crescimento. Enfrente-a com lucidez e sem fuga. Examine-a como um sintoma de suas necessidades mais profundas. Recorre à leitura iluminativa e acalme-se. Trabalhe e prossiga. Mas, acima das medidas defensivas, empreende sua campanha autoeducativa. Olha aí a reforma íntima. De novo. A sua campanha autoeducativa, desenvolvendo um novo sentimento em torno daquilo que lhe impele a tentação. Fazendo assim, estará criando a resistência inalienável dos valores nobres e não somente a força de contenção nos momentos de prova áspera. Então veja aí a importância da gente fazer a nossa reforma íntima, se conhecer, buscar se melhorar, não é? Buscar corrigir o que de errado há ainda dentro de nós. De fato, dessa maneira, nós vamos então buscar seguir o quê? Seguir Jesus. Porque Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso guia, né? Para a nossa auto-iluminação, para o nosso encontro conosco mesmo. Não é? E aí poderemos travar ali aquela batalha contra o mal que ainda existe dentro de nós. Verdade? O Cristo nos ensina a buscar recursos contra as tentações através
das orações e vigiar os pensamentos, os sentimentos, vigiar o caminho que estamos traçando. Não é verdade? Bem, eu vou encerrar a nossa lição de hoje, que eu já estou passando. Nós vamos encerrar então com uma prece de Rodolfo Caligares, que está no seu livro O Sermão da Montanha. Diz assim: Senhor, muito temos errado, contínuos têm sido os nossos fracassos, e isto nos demonstra ainda quanto somos fracos e imperfeitos, e quanto devemos nos esforçar para atingirmos o nosso divino modelo, que é Jesus. Amparai-nos, Pai, em nossa debilidade. Infunde-nos o desejo sincero de corrigir-nos e inspirai-nos sempre pela voz dos nossos anjos guardiões, a fim de que sejamos capazes de resistir às sugestões do mal, mantendo inquebrantável o propósito de só pensar, só almejar e só realizar o bem. Assim seja. Graças a Deus.